Nesse mesmo dia, há 75 anos atrás, nos tornávamos a morte, destruidora de mundos. Olá pessoal, eu sou o Kleber, professor, geógrafo formado pela USP, fascinado por história, geografia e principalmente por qualquer coisa que envolva dinossauros. Nesse mesmo dia, há exatos 75 anos atrás, a humanidade dava seus primeiros passos naquilo que se convencionou chamar na década de 50 de a Era Nuclear. Em 16 de julho de 1945, foi posto em prática pelo governo dos Estados Unidos, no deserto de Alamogordo, Novo México, a experiência Trinity, o primeiro teste nuclear da história. A experiência Trinity fazia parte de um projeto muito maior chamado Projeto Manhattan, desenvolvido pelos Estados Unidos com apoio do Reino Unido e do Canadá, e que tinha como principal objetivo desenvolver energia nuclear para fins militares. O líder do projeto e também pai da bomba atômica norte-americana, o físico Dr. Robert Oppenheimer, ao ver o cogumelo atômico formado pela explosão do projeto Trinity, entendendo a magnitude do acontecimento e da importância do evento para a história da humanidade, diz ter se lembrado de alguns versos do texto hindu Bhagavad Gita, em que Deus Krishna, na tentativa de convencer o príncipe Arjuna a se engajar em uma batalha no qual muitos morreriam, assume a forma de um ser de múltiplos braços e cabeças e então diz ao príncipe: "Agora me tornei a morte, a destruidora de mundos." O início da era nuclear moldou a geopolítica mundial nas décadas seguintes. O medo de um apocalipse nuclear mudou a forma como as grandes potências como Estados Unidos e União Soviética disputavam a hegemonia global. Os conflitos entre as superpotências deixaram de ocorrer no plano direto, militar, e passaram a ocorrer no plano indireto, nos campos tecnológicos, econômicos, ideológicos e culturais. Ou no máximo se transformaram em guerras indiretas, como as proxy wars, as guerras de procuração, que ocorriam na África e na Ásia durante o período da Guerra Fria. O medo de conflito nuclear era tão grande que em 1968 foi criado o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, o TNP, que tinha como principal objetivo limitar os arsenais nucleares dos países que já tinham esse tipo de armamento. Nominalmente, os Estados Unidos, a União Soviética, que posteriormente foi a Rússia, se transformou em Rússia, a França, o Reino Unido e também da China. No presente momento, esse tratado conta com a adesão de mais de 189 países, ou seja, a maior parte da comunidade mundial. Pelo tratado, os estados signatários, ou seja, aqueles que assinaram o texto, ficariam obrigados a não transferir armas para os países denominados não nucleares, assim como não deveriam ajudá-los a obtê-la. Porém, o tratado é alvo de uma série de críticas, como por exemplo o fato dele ser baseado na ideia de direitos desiguais, ou seja, a ideia de que você tem um pequeno grupo de países que pode ter armas nucleares, enquanto a maior parte da comunidade mundial é vetada de ter esse tipo de armamento. Isso leva países como a Índia a acusarem o TNP de servir às grandes potências e de criar um apartheid nuclear. Além disso, o tratado não conta com a participação de Índia, Paquistão e Israel, sendo que Índia e Paquistão são duas potências nucleares, comprovadamente nucleares, têm armas nucleares, e estão em constante rivalidade por conta da disputa pelo território da Caxemira e de Jammu, enquanto Israel vive sob uma política chamada opacidade nuclear, não sendo signatário do tratado e nunca tendo afirmado possuir armas nucleares, apesar da especulação internacional de que esse país pelo menos tenha umas dezenas de ogivas dentro dos seus arsenais. Outro país que possui armas nucleares é a Coreia do Norte, que se retirou na década de 90 do TNP e que tem utilizado hoje seu programa nuclear como forma de barganhar com as potências ocidentais e que sempre leva a hashtag Terceira Guerra Mundial aos trend topics do Twitter quando o projeto de ditadorzinho resolve se engajar em uma batalha de tweets contra o Donald Trump, o que é sempre um prato cheio para a criação de memes no Twitter. Por sinal, a única coisa que garante que a profecia de Albert Einstein, aquela de que a Quarta Guerra Mundial seria disputada com paus e pedras, já que segundo o pensamento dele a Terceira Guerra Mundial envolveria armas nucleares, não seja cumprida, é justamente o fato de que o medo impede o conflito. Ou seja, o medo de que uma guerra nuclear não gere vencedores, apenas perdedores, é o que gera aquilo que nós chamamos de equilíbrio do terror, ou seja, uma paz armada. E eu posso te garantir que por mais que às vezes as redes sociais e Twitter fiquem cheios de hashtag Terceira Guerra Mundial e de que vários youtubers e alarmistas comecem a fazer vídeo dizendo que a Terceira Guerra Mundial vem aí ou o apocalipse nuclear está perto, e que por mais que exista ditador e governante maluco no mundo, o que garante nossa segurança, evita um grande conflito e mantém a paz é justamente o medo. É o medo que garante que nenhum daqueles que detenham acesso aos arsenais nucleares utilizem eles, porque ao que tudo indica ainda resta um pouco de bom senso e ninguém está disposto de fato a repetir os versos do Bhagavad Gita, porque você pode ter certeza que nesse dia nos tornaremos a morte, destruidora de mundos. Now I am become death, the destroyer of worlds. I suppose we all thought that one
another. É isso aí, pessoal. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, manda pro amiguinho, pra amiguinha, pro coleguinha que me conhece ou não conhece, tá? Aquele que tá estudando pra vestibular ou não. E é isso aí. A gente se vê no próximo Nesse Dia na História. Grande abraço. Até a próxima.